Então, pessoal, voltando aqui à parte 2 da nossa aula, e essa é a parte realmente prática, né? Que eu acho que é a parte que o pessoal aí, quem assistiu a aula 1 tá aí na expectativa para ver como é que a gente vai fazer isso de forma prática, né? Análise retroativa de impacto. Beleza. Então a gente parou aí na seguinte pergunta: o que fazer quando pode ter havido impacto? Você já calculou lá o erro total, seja qual for o problema que você teve, se foi de equipamento ou se foi de controle interno da qualidade, e supomos que você concluiu o erro total que você encontrou, né, ali do resultado que foi liberado com a média da triplicata, o erro total ultrapassa o erro total permitido da especificação que você usa, da especificação da qualidade analítica. Beleza. Aí, pessoal, a gente vai fazer o quê? O William Miss tem uma referência, tem alguma coisa? Mais ou menos, né? Tem algumas referências como fazer essa comparação relacionada à amostra transportada, né, do hemograma, mas da forma que eu vou trazer aqui, pessoal, você não encontra, eu pelo menos nunca vi. Então foi uma coisa realmente que eu criei baseado nos conceitos que a gente tem de erro total, baseado nos conceitos de variação, né, que é uma forma que funciona muito bem, você vai conseguir avaliar. Só que, tipo, é uma coisa que tem que fazer, não pode ser qualquer pessoa que fazer, é uma pessoa que conheça de resultados, que conheça aí dos diagnósticos laboratoriais, porque é uma coisa que tem que fazer com muito cuidado, tá bom? Então, você vai simular a aplicação de desvio referente ao erro total em todos os resultados liberados do dia na rotina antes do problema, né? Independente se foi o equipamento, situação 1 ou situação 2 de controle. Como é isso, professor? Bora lá. A WJ Quality, né, que a gente tá aqui era para ajudar mesmo, né? Essa planilha que eu vou mostrar a vocês aqui é um material exclusivo para alunos, tá bom? É um material exclusivo para alunos do curso de controle de qualidade da WJ Quality. E é uma planilha de simulação de tendência. Então, o que é que você vai fazer? Vamos aqui, vamos supor, vamos pegar o mesmo ensaio da glicose. Digamos que você teve um problema de equipamento na glicose. Então, aconteceu, sei lá, 5 horas da tarde. Beleza. Aí você fez os testes lá e a gente teve aquele resultado de 12,8%, salvo engano, né? Vamos ver aqui, ó. Acho que aqui mostra. 12,8%, menos 12,8%, né? Ou seja, ó, ultrapassou o erro total, que é 6,5. Beleza. Então vamos voltar aqui. Tranquilo. Aí você vai ter que fazer o que? Se ultrapassou, você vai ter que pegar todas as amostras, os resultados que você acredita que foram impactados. Nesse caso aqui, como foi um problema de resultado, o que é que eu recomendo que você faça? O problema aconteceu 5 horas. Pega todas as amostras da tarde ou então de 2 horas antes, de 1 hora antes que aconteceu o problema e coloca nessa planilha. Você vai tirar um relatório do seu sistema de informação laboratorial e vai trazer para cá. Digamos que você preenche tudo. Vamos preencher um aqui, ó. Você vai preencher o código da OS, a hora do cadastro, a data do cadastro. A hora do cadastro foi 8h50. A data do cadastro foi 7/2/2024. A data de nascimento, 15/8/1990. 33 anos, sexo masculino. Por que isso tudo, pessoal? Por que todos esses dados aqui nessa planilha? Porque você vai precisar saber qual é a interpretação do seu resultado. E a gente sabe que tem vários exames que mudam a interpretação, né, clínica, né, de acordo com a idade, de acordo com o sexo. Então a gente precisa deixar isso bacaninho. Porém, o que a gente vai usar aqui, que é a glicose tem um valor que é consenso mundial, independente de faixa etária, de tudo. 70 a 99 miligramas por decilitro é normal, abaixo de 70 hipoglicemia, né? Acima de 70 a 125, salvo engano, pré-diabético, acima de 125 diabético. Esses são os valores para a glicemia, tá? Quando o exame que você estiver avaliando for assim, é o mesmo valor de referência para homem e mulher,
para a idade tal, você não é obrigado a preencher isso aqui, né? Mas quando você é obrigado a preencher, você vai entender já já por quê. Vamos supor aqui, né, que a gente vai pegar, digamos, todos os resultados de glicose. Eu vou pegar 10. A gente fez assim, não, aconteceu 5 horas o problema. Quantos resultados de glicose eu tive entre 4 horas e 5 horas da tarde? Você vai conversar com o seu técnico do equipamento. Ele vai dizer, não, olha, esse problema aqui, ele no máximo, se impactou alguma amostra, foi 30 minutos antes. Aí você pega logo uma hora antes. Vou colocar logo passando. Vamos colocar aqui alguns resultados que a gente teve. 150, 120, 78, 35, 90, 99, 108, né? 72, 78. Eu vou pegar 10 resultados. Vou pegar mais um aqui. 90, pronto. Supomos, pessoal, que beleza, você está fazendo a análise aqui, né? E aí você pegou 10 resultados que foram liberados. Esses resultados foram liberados. Pode já ter sido assinado ou já pode ter sido feito, mas ainda não assinado. Mas o que importa é que a análise foi concluída, você tem os resultados. Agora, o que acontece? Simulação de desvio, o que é isso, professor? Perceba que está igual, beleza. Agora, como isso aqui é uma simulação de tendência de resultados, né? Você vai fazer o quê? Você vem em média do desvio aqui e vai digitar aqui qual foi a média do desvio que você achou. Lembra que aqui, ó, essa aqui foi a média e o desvio, o erro total foi menos 12,8%. Então, eu venho aqui e digito, ó, menos 12,8%. O que é que vai acontecer aqui, ó, com esses resultados? Presta atenção, tá vendo? Todos os resultados foram diminuídos 12,8%, que é como se eu estivesse simulando o seguinte. Então, vamos imaginar que realmente teve uma redução de aproximadamente 12,8%. Como ficariam os meus resultados aqui? E aí, nós vamos avaliar se mudaria a interpretação diagnóstica, sim ou não, com muito cuidado. Então, bora lá ver. Ó. Aqui continua diabético, aqui continua pré-diabético, aqui, ó, ele já saía para um hipoglicemia, né? Aqui sai para uma hipoglicemia, aqui sai normal, tá dentro do 70-99, normal. Aqui a gente tinha outra mudança, tá vendo? Aqui a gente tinha outra mudança, saía de um pré-diabético para um normal. Aqui saía de uma glicose normal baixa para uma hipoglicemia. Aqui também, né? Beleza. Então, o que é que você vai fazer? Ah, entendi, professor. Então, agora eu vou retificar esses resultados pela simulação de desvio, né? Com certeza não. Você não pode fazer isso. Isso é uma simulação de desvio. Mas o que é que essa simulação de tendência de resultados vai te dizer? Vai te dizer o seguinte, olha, com essa tendência, os resultados que mudam o diagnóstico são esse aqui, ó. Vamos lá, vamos... É porque aqui, deixa eu ver se eu consigo... Porque a planilha é travada. Você vai notar lá, né, no papelzinho. Você vai pegar esse daqui, ó. Esse não mudou, esse mudou. Vamos lá ver outro. Esse mudou, esses dois. Esse mudou, esse mudou. Pronto. Você tem 4 resultados aqui nesse exemplo que mudariam a classe diagnóstica, né? Que poderia realmente ter um impacto para o paciente, né? Porque, digamos, no paciente que recebe um resultado de 108, que vai para o médico já pode contar, olha, você pode estar no início de um pré-diabetes, ele pode pedir para complementar uma hemoglobina glicada, ele pode pedir aí um GPP ou um teste de tolerância, mas enfim, ele vai tomar uma ação que talvez se o resultado fosse 94, ele ainda não tomaria. Então, mudou o diagnóstico, você tem que ir com muito cuidado. Ó. 78 para 68, será que mesmo com essa mudança de diagnóstico, né? Mas a regra, lógico, tem que ter cuidado. Se mudar a interpretação clínica, você vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Pegar essas amostras aqui e reanalisar. Entendeu? Você vai pegar essas amostras, o soro ou o plasma fluoreto, e vai reanalisá-las de verdade. Vai colocar no equipamento de novo. Depois que consertar o equipamento, que resolveu o problema. Entendeu? Exatamente. Aí o que acontece? É aqui onde a gente vê a urgência da análise retroativa de impacto.
Porque quando você está na rotina lá, eu coloquei 10 exames aqui, tá, pessoal? Mas imagine que você tem uma rotina, isso deu um problema na glicose e quando você viu já tinha 40 resultados liberados, assinados. Entendeu? Você vai ter que olhar tudinho por um e ver quais você vai repetir. A primeira coisa que você deve fazer aqui é o quê? Será que eu liberei esses 4 resultados? Tudo bem. Será que o cliente já viu? Vai lá no sistema. Viu não? Já tira eles da assinatura. Deixa eles em processamento, em análise. Tira eles, tira o acesso do cliente a esse resultado. Por quê? Porque você vai reanalisar eles. Então isso é que tem que ser urgência, né? Porque após a repetição, depois do conserto do equipamento, se ele realmente confirmar a tendência e mudar a classe clínica, você não vai precisar ligar para o paciente para retificar ou pedir uma recoleta, nada. Porque você tirou ele do acesso ao paciente. Então isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Os resultados que você encontrou, que você entende que tem uma tendência que o desvio pode mudar a interpretação clínica, você já vai lá no sistema e tira eles da consulta, tá bom? E aí você reanalisa, pessoal. Aí, pessoal, aqui eu fiz um acréscimo de uma coluna na planilha, porque para vocês é travado, aí ficava ruim de mexer, pronto. Ficava ruim de alterar. Aqui é para você registrar a repetição também. Então, a gente viu que teve mudança de diagnóstico. Você pode até colocar assim, ó, teve mudança de diagnóstico. Qual foi que a gente tinha visto? Esse. Você pode colocar até lá assim, amarelo ou vermelho, se você quiser colocar vermelho, você que sabe. Aqui nesse e nesses dois. Beleza, você pinta de amarelo lá. Tá vendo? Tranquilo? E aí, digamos, aí tem outra forma de fazer também, que você pode fazer também. Essa outra forma aqui eu recomendo só quando for muito resultado. Só 10 resultados você faz na mão assim rapidinho. Mas olha uma forma que tem, que é a condição de cor. Você pode vir aqui, formatação condicional, é maior que, se for maior que 99, você bota vermelho, porque, digamos, diabetes. Menor que 70, digamos, você está amarelo, né? Hipoglicemia. E o normal é entre 70 e 99, verde. Você já olha aqui o que? Opa, aqui os dois continuam altos. Esse teve uma mudança, esse teve, esses dois teve. Pode fazer assim também. Aí você, quando repetiu a amostra, depois que resolveu o problema, digamos que a amostra, vamos simular, foi para 72, aqui, 72,5. Essa veio para, vamos lá, 96,4. Essa aqui veio para 68 e essa veio para 71. Pronto. Veja aí, pessoal. Suponha aí, viu? Aí o que é que a gente vê? Esse resultado é real. Esse resultado é real. E como você entende que o problema foi resolvido, você vai entender que esse resultado é verdadeiro e esse não. Aqui você já resolveu o problema, provavelmente você já repetiu os controles de qualidade interno, está confiando na máquina, você vai considerar isso como verdadeiro. Então, como você teve tempo de cancelar os resultados, você libera esse, você libera esse, você libera esse, libera esse. Agora, supomos que você fez esse sinal de retroativo de impacto só no outro dia, ou fez depois, ou mesmo fazendo no mesmo dia, o cliente já recebeu o resultado. O que fazer? Um resultado desse aqui, ó. Se você liberou 78 para 72,5, não mudou o diagnóstico. Então tem que fazer isso com muito cuidado. Daria para deixar o resultado para não precisar retificar. Um desse já é ideal que você retifique. Se o cliente já viu, a ideia é que você pegue o telefone, ligue para ele, faça a retificação, né? Tem uma forma de fazer esse contato de uma forma muito mais tranquila, mas você vai ter que ligar para ele e falar, né? Geralmente uma dica que você pode fazer, pessoal, é assim, ó. Tem até um vídeo que eu tenho lá no Instagram, que tem um vídeo que eu vou postar no Instagram, que são 5 passos. Mas você vai fazer o quê? Você pode fazer assim, fulano, tudo bom? Olha, eu estou ligando aqui do Laboratório X, eu sou biomédico. O senhor realizou um exame de glicose conosco aqui no dia 6 de fevereiro, correto? Ele vai dizer, sim, realizei. Pois não, senhor, o que é que acontece? Nós detectamos que no dia 6, né, durante
alguns minutos, o equipamento que estava analisando a tua amostra, ele sofreu um problema, e esse problema pode ter impactado em alguns resultados. A tua amostra estava nesse intervalo de tempo desse problema, né? Então a gente precisou fazer o quê? Pegamos a tua amostra que a gente tinha e reanalisamos. Quando a gente reanalisou a sua amostra, teve uma mudança no resultado. Realmente, o problema tinha impactado. E eu estou ligando para informar que a gente vai precisar atualizar aqui, né, o teu resultado, fazer essa retificação, tá bom? Aí você diz, o teu resultado liberado foi 108 miligramas por decilitro. Ok? Aí, não, ok, eu nem fui no médico ainda. Se ele disser que nem foi no médico ainda, melhor ainda. Se ele tiver ido, mesmo assim você faz. Pronto. O novo resultado, após a repetição, é 96,4 miligramas por decilitro. O senhor pode me confirmar o resultado, que a gente chama isso de readback, né? Que é para garantir que ele entendeu o resultado. Aí ele vai dizer 96,4. Pronto, senhor, exatamente. Então, assim, esse resultado já está disponível no sistema, tá bom? Ele vai ter uma nota no laudo, que esse laudo foi retificado, e o senhor acessando o sistema agora, ou se quiser vir buscar o novo exame no laboratório, pode vir porque ele já foi corrigido, tá bom? Aí vai dizer, tá tudo bem. Se você entender que o cliente está tranquilo, você explica, né? Você pode falar um pouquinho mais. Olha, a gente já está investigando aqui o que aconteceu, provavelmente foi talvez uma oscilação na energia ou um problema aqui talvez na bomba, mas a gente já acionou a assessoria para trocar a bomba para que não aconteça de novo. A gente pede perdão, mas é uma política de transparência nossa fazer essa retificação. E isso daí, pessoal, vai trazer o cliente para perto de você, pode ter certeza. Lógico, gente é gente. Vai ter um cliente ou outro que vai ficar chateado. Ah, pois eu pensei que já estava normal, que coisa triste, é alterado. Ou então, eita, depois eu já estava... Ou então, digamos que seja um caso desse, que ele achava que estava pré-diabético, já estava preocupado, na verdade ainda não estava, né? Entendeu? Tem esses casos. Mas você precisa fazer essa retificação. Entendeu, pessoal? Essas são as etapas que você vai fazer, né? Para fazer a retificação. Aí, se isso acontecer, digamos, você repetiu todas, mudou o resultado, mas nenhuma tinha sido consultada ainda pelo cliente, você conseguiu atualizar sem mexer e nenhum resultado do cliente, você vai marcar aqui o quê? Ó? Não houve impacto nos exames. Mas digamos que foi essa situação que a gente viu agora, que mudou, você teve que retificar, ligar para o cliente, mudar, houve impacto nos exames. Entendeu? Aqui você coloca menos 12 porque a tendência lá foi negativa, o erro total, lembra? Ou se eu tirasse o sinal de menos 12, todas as simulações aqui iam aumentar 12,8%. Tá? Mas que não é a nossa realidade aqui. Entendeu, pessoal? É isso que você precisa fazer. Aí, vamos lá. Tá, professor, mas esse negócio de calcular o erro total, eu não entendi bem não. Como é que faz mesmo? Aí você não vai precisar fazer aquilo que eu mostrei, porque tem essa planilha top aqui da WJ Quality, que vai fazer aquilo lá para você. Como assim, professor? Vamos pegar a mesma situação lá. Ó. Vamos voltar aqui. Ó. Pronto, vamos pegar aqui. Ó. Vamos pegar a glicose também. Pronto, vamos pegar o cálcio e a glicose, os dois, né? Você deixa ela no computador para fazer os cálculos automáticos, mas você também precisa imprimir ela para deixar na bancada, para você assinar aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui o exemplo em tempo real. Aqui, ó. Pronto, pegar a glicose aqui. Ah, teve o problema do equipamento. Beleza, aí você colocou lá... o C502, o nome do equipamento, tem um número de identificação lá, é o 15 seu, se tiver, né? Problema ocorrido, a falha de pressão na bomba. Número da OS, você bota. Exame, digamos aqui, ó, glicose. Aí vamos lá, ó. Beleza. Resultado liberado na OS. Foi, ó, antes do problema, 76,5. Replicada. Aí vamos lá, 85,6, 887 e 889. Então, 85,6, 88,7, 88,9. Olha aí, pessoal, o que aconteceu? O erro total já está aqui, ó, 12,8%. 12,8%.
Exatamente. Lembrando, ó, aqui eu corrijo o sinal. Sempre ele vai estar positivo. Porque aqui não me importa se é negativo ou positivo. Eu não vou fazer tendência com essa. Essa eu só vou comparar o quê? O meu erro total com o erro total da EQA, especificação na qualidade analítica. E eu vou lembrar disso, professor, vai, porque aqui embaixo, ó, eu coloquei as legendas, ó, EQA, especificação na qualidade analítica, tudo direitinho. Qual é a especificação na qualidade analítica? Lembra? Você vai lá na variação biológica. Ah, o desejável é 6,5. Posso usar o mínimo, professor? Pode. O mínimo é para ser usado também. O ideal é o desejável, mas se você quiser usar o mínimo, pode. Mas a gente tinha visto, salvo engano, que até o mínimo também era até 9, uma coisa assim, e dava fora, né? Você bota aqui 6,5. Beleza. Isso aqui, pessoal, para você o que importa é até aqui usar a planilha no computador. Mas ela impressa, você vai preencher tudo isso aqui no papelzinho, deixar ela impressa de caneta, essas coisas aqui. Aí vem aqui, preenche a data de caneta lá, né? Observação, se tiver alguma observação você coloca, né? E aí, antes de fazer a conclusão, você vai colocar o quê? O segundo resultado. Digamos que... Lembra que aqui é um problema de equipamento. A gente seleciona dois exames diferentes. Glicose e cálcio. Bora ver o segundo, ó. Cálcio. Resultado antes do problema, ó. 10,6. 10,6. Resultado da replicada. 10,5, 10,2, 10,7. 10,5, 10,2, 10,7. Ó, erro total 1,27. Talvez você veja uma diferençazinha aqui pequena, ó, aqui ó, de 0,03, porque a média aqui a gente está usando só 12 casas decimais, né? A média aqui que ele usa são várias casas decimais, seria 10,4666, mas é coisa irrelevante. 1,7%. Qual é o erro total que a gente coloca aqui da especificação? 2,3. 2,3. E isso, pessoal, para o mesmo erro, né? Porque são dois exames. Beleza. Aí, observação você coloca alguns se tiver. Conclusão, pessoal. Conclusão. Esse erro aqui, a conclusão é desse erro. É desse erro. Houve impacto ou não houve impacto? Se houve impacto no exame, nós concluímos que houve impacto, né? Assim, no exemplo que a gente deu, como se a glicose lá já tivesse sido, duas glicoses já tivessem sido liberadas e o cliente já tivesse visto, houve impacto. Então você ia fazer o que? HIE, houve impacto em exame. Você vai lá e escreve de caneta HIE. Aqui eu vou... Aqui tá grande, mas você vai escrever de caneta lá, né? E aí você assina aqui, ó, quem tá fazendo análise. Isso na bancada, tá, pessoal? De caneta. Ela no computador só vai servir até aqui para você fazer os cálculos. Depois que você tiver esses cálculos, você passa tudo isso a limpo, você vai para a caneta e preenche ela de caneta na bancada, tá? Houve impacto. Esse aqui de baixo também houve impacto. Ah, professor, mas não tem. Não, mas a gente está falando o cálcio em si não impactou, né? Não impactou no exame. Mas o problema aqui que a gente está falando impactou no exame. Ele é o mesmo problema, são duas análises para o mesmo problema. Aí aquele negócio que a gente falou, você vai ter que fazer o teste para outros ensaios que também foram liberados antes, tá bom? Então é isso aí, ó. Aí você vai assinar aqui, houve impacto. Beleza, esse problema aqui impactou, entendeu? Aí nós temos a situação também, pessoal, que é de controle. Que vai ser a mesma coisa, na verdade, né? A diferença do controle é que aqui, ó, ele vai ser o mesmo ensaio que eu vou pegar duas vezes. Vamos fazer um testinho aqui. Ó, C502, mesmo equipamento C502. Aí, só para vocês entenderem como é que a gente registra. Pronto, supomos que você amanheceu com a regra 22S infringida, ou então infração da regra 22S, não faz, infringida. Beleza. Aqui, aí não tem OS, certo? Ainda não, porque primeiro eu vou explicar aqui. Aí, mas já nós vamos colocar OS. Digamos, só voltando aqui, ó, para você ver que vai ser a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui, ó. Após simular a aplicação do desvio, isso aqui é o resumo que eu falei.
lá na outra planilha, você reanalisa as amostras se houver mudança na classe diagnóstica. O caso que a gente viu lá teve mudança. Então, reanalisou as amostras. Se realmente mudar a classe diagnóstica, conclusão, houve impacto. É o que eu falei lá. Ah, pessoal, tem esse detalhe aqui que eu esqueci de falar. Supomos que você não tenha mais a amostra. Mandou para fora ou acabou o volume, mas você sabe que o seu resultado não é aquele. Aí você repetiu, depois que repetiu, o novo resultado mudou o diagnóstico, mas você não consegue, você não conseguiu fazer a repetição, na verdade, a reanálise. Mas você entendeu que impactou a glicose, mas teve 3 pacientes que não tinham mais amostra. Tem que pedir recoleta. Tem que ligar para pedir recoleta, tá? Entendeu? Se não houver mudança na classe diagnóstica, você pode, se você for católico, você pode rezar um Pai Nosso. Se você for crente, você faz uma oração. E vida que segue, se você for espírita, o que for, você agradece a Deus e vida que segue. Você não vai precisar retificar, mudar nada e bora para frente, entendeu? Beleza. Aí nós temos a mesma situação, só que assim, problema de controle. Mas o problema de controle, ele vai ser bem semelhante. Você vai pegar também o quê? 2 amostras do mesmo ensaio e vai dosar em triplicado. É a mesma coisa que você fez com o equipamento. Só que o equipamento você pegou, a gente recomenda pegar 2 ensaios diferentes. O problema de controle ele é específico. Ah, o problema de controle foi lá num T4 livre. Então, você vai fazer a mesma coisa, só que com o T4 livre. Como? Bora aqui, ó. Digamos C602, que eu acho que é o da Roche, eletroquímica. Regra 22S infringida. Amanheceu com a regra 22S infringida no T4 livre. Beleza. Aí, tranquilo. Aí, o que é que você faz? Você pegou aqui 2 pacientes diferentes. Esse aqui e esse outro. Detalhe, ó, pessoal. Esse aqui do problema do equipamento pode ser até a mesma OS, né? Você pode ter a mesma OS. Se tiver 2 exames diferentes. Esse aqui não, tem que ser 2 pacientes diferentes. Então, T4 livre, o exame. Ó. T4 livre. Beleza. O resultado liberado na OS, vamos simular. Vamos supor aqui que a gente vai já fazer uma suposição, mas de que o normal é de 0,8 a 1,2, tá? Um resultado liberado na OS foi de 1,4 e o outro foi 0,9. Beleza. Aí você fez o que? Detectou que a curva de calibração expirou. Você recalibrou e agora passou o controle novo, está direitinho. Beleza. Mas você precisa entender o que? Beleza, a minha curva de calibração perdeu estabilidade. Eu só estou detectando hoje de manhã, 9 horas da manhã. E será que ela não perdeu estabilidade? Não foi ontem à tarde? Então você vai ontem à tarde, essas 2 amostras, você vai pegar de ontem à tarde, né? Recalibrou o reagente, aí você vai repetir elas. Digamos que na repetição deu assim, ó. 1,33, 1,38... 1,37. E essa outra deu 0,9, 0,88, 0,91. Um exemplo. Beleza? Tranquilo. Aí o que é que você vai ter que ver? Ó, já tem meu erro total aqui. Ó. Você vai ter que ver o quê? Qual é o erro total desejável da especificação do T4 livre, né? Vamos fazer uma consulta rápida aqui. Eu não estava nem aberto aqui o site, mas vamos fazer uma consulta rápida aqui na variação biológica T4. Grátis, ó, grátis é free, viu? T4 livre, que já está traduzido aqui. Erro total desejável 6,3. Tá vendo? Ó? Erro total T4 livre 6,3. Aí você coloca aqui 6,3, 6,3. Olhando para cá, pessoal, o erro total da primeira amostra deu 2,94. O erro total da segunda deu 0,37. É HIE ou NHIE? Não houve impacto nos exames, porque o meu erro total nem ultrapassou o permitido. Então, eu nem vou para a simulação de tendência de resultados, porque o meu erro total está controlado. Entendeu a diferença? Dê graças a Deus, glória a Deus Pai, que você não precisa ir correr o risco de ter liberado uma pancada de resultados, vários resultados com tendência errados, né? Então, aqui você, mesmo assim, você registra NHIE, que não houve impacto em exames, e isso vai ser de caneta, e coloca aqui tudo direitinho, entendeu? Você vai deixar aqui tudo registradinho, impresso na bancada. E é assim, pessoal, que você vai fazer
as suas análises retroativas de impacto. Eu até coloquei um exemplo aqui, ó. Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó. 3,8 foi um TSH aqui, né? Ele pegou um paciente de Maria 3,8, outro 11,5. Pessoal, é muito importante que os resultados que vocês peguem do dia anterior, você tente pegar um resultado que avalie diversos pontos da calibração. Então você pega um alto, acima do valor de referência, e o outro normal, entendeu? Ou então um baixo e o outro normal. Tenta não pegar na mesma classe, os dois normais. Pega diferentes, né? A simulação que eu tinha feito aqui, eu peguei um pouquinho acima do valor, né? Mas você pode forçar mesmo, igual esse aqui. E aí a gente tem aqui, ó, TSH 3.8, depois que corrigiu o ciclo, digamos, recalibrou, trocou reagente, enfim. A média foi 3.7 e para Maria a média foi 2.7. Vamos ver qual é o erro total disso. Na amostra de João, ó, a diferença de 3.8, o resultado liberado no dia anterior, e o resultado após a calibração, correção do controle 3.7, foi um erro total só de 2,7. Graças a Deus. E a variação do TSH 24,6. Muito cuidado com isso aqui, pessoal. Eu queria deixar isso aqui registrado aqui, tá? Tem que ser feito isso com muita prudência. Tem erro total que é altíssimo. Tem erro total, um desse aqui, 24,6. Mas supomos que o seu erro total que você encontrou foi de 20%. Você vai fechar os olhos para isso, porque está dentro do erro total, então tem que ser feito com muita prudência e sensatez. Entendeu? 20%, por mais que você esteja indo para variação biológica, 20% altera bastante o diagnóstico, né? Pode alterar bastante o resultado. Pode sair de um paciente eutireoide para um hipotireoidismo subclínico, entendeu? Um TSH pode sair de TSH de 4,8, que o normal é até 5, aí deu 20%, você foi lá para, digamos, quase 6, já passou de 5, um hipotireoidismo subclínico, né? Ou então hipotireoidismo mesmo, que eu não estou vendo o T4 livre. Muito cuidado, não confie totalmente no erro total. A gente sabe que até 10% é uma margem mais segura ali, mas passando disso, chegando perto de 15%, tome cuidado, tá? Isso aqui é uma orientação, mas se você entender que está muito alto o erro total da variação biológica, parta para análise de tendência, simulação de tendência dos resultados, por mais que não esteja ultrapassando o erro total da especificação. Entendeu? Entenderam, né? Maria, ó, de 11,5 para 12,7 foi só 5,5%, tranquilo. Então, nesse caso aqui, não houve impacto. Ó. O erro total calculado do TSH de João, 2,7, foi inferior ao erro total da especificação. E o erro total calculado do TSH de Maria também foi inferior à da especificação. Aí é o momento de se agradecer a Deus, né? Como ambos obtiveram o erro total calculado menor que o erro total da especificação, conclui-se que o problema ocorrido no controle interno da qualidade não impactou nos resultados dos pacientes. Beleza, pessoal? Glória, né? Beleza? Então, enfim, caso tivesse impactado, você ia novamente fazer aquela análise. Aí tem um detalhe. Quando é controle interno de qualidade, é pior um pouquinho. Por que é pior um pouquinho, pessoal? Porque, pense comigo, quando é um problema de equipamento, eu sei que o problema aconteceu ali, pode ter impactado minutos antes. Mas imagine que você é um laboratório que só faz controle pela manhã. Tá. Então, você descobriu o erro, a regra 22S, hoje de manhã, 9 horas. Mas a última vez que você avaliou o controle foi ontem de manhã, 9 horas. Então, você tem todo um dia que essa estabilidade do seu sistema analítico pode ter sido perdida e você nem sabe quando foi. Se você prudentemente quiser fazer a simulação de tendência com todos os resultados daquele dia, melhor ainda. Não, professor, vou fazer só à tarde. Tudo bem, né? Mas aí você que vai avaliar aí o seu risco. Você pega só os resultados da tarde anterior e simula a tendência. Aqueles que a tendência simulada mudar o diagnóstico, você vai reanalisar, né? Professor, eita, como foi muita coisa, meu pai do céu. E aí? Vou fazer um resumo aqui para você. Primeiro, você separa as amostras, reanalisa as amostras, né? E calcula os erros totais da diferença do resultado liberado antes do problema, ou no dia anterior ao controle, com problema, né? Com a média da triplicata.
Depois, se ultrapassar o erro total da especificação, você vai aplicar a simulação de desvio, de tendência. Beleza? Certo. Em todos. No horário que você, no intervalo de resultados que você achar viável. Se mudar a classe diagnóstica, você vai ter que reanalisar ou pedir recoleta, se não tiver como realizar. Se não mudar a classe diagnóstica, segue rotina, vida que segue. A urgência, ela é importante por quê, pessoal? Porque o quanto antes você fizer isso, mais chances tem de o paciente não ter consultado ainda o resultado. E mesmo que você tenha mudança de resultado, mas você consegue alterar sem que precise retificar o resultado. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Eu espero que ajude vocês a implantar, tá bom? Se você não conhece o nosso curso da WJ4 de controle de qualidade, na verdade é garantia da qualidade analítica, né? Mas a gente coloca um nome mais comercial para o pessoal entender mais. Controle de qualidade em laboratórios clínicos, tá? Controle interno e externo, mas tem muito mais do que isso, que faz parte da garantia da qualidade analítica. Lá no nosso site, né, www.wjquality.com.br, tem descontos. Se você acessando lá, você acessa sempre com algum desconto que vai ter aí, dependendo do período do mês, um desconto maior ou menor. E dá uma olhada lá no nosso curso também, porque você vai ter acesso às planilhas e muito material. Ele alcançou a classificação mais alta da Udemy, tá bom? É um curso que tem até o momento aqui quase 300 alunos, até o momento, e quase 10 horas de videoaula. Acho que já vai estar passando 10 horas de videoaula e muito material, beleza? Abraço e fiquem com Deus.